E hoje nós vamos falar um pouco a respeito da virtude. Muito rapidamente falando sobre esse autor Srihan, que é um filósofo indiano que viveu no século passado. Eu sempre coloco as datas, porque gravar datas não é muito a minha especialidade. Ele morreu em 1973 e tem uma obra, toda ela muito rica e muito interessante. Esse livro em particular, Em Busca da Sabedoria, vai falar de uma série de elementos básicos da vida humana, entre eles, que é o capítulo de hoje, sobre a virtude. Falar da tradição a que ele pertence, era um indiano, ele vai falar da tradição Mahayana, o budismo Mahayana. Esse budismo Mahayana vai enumerar 7 virtudes, que eles chamam de 7 portais. A primeira delas, vejam só, o primeiro portal é dana, a caridade ou o amor imortal, doação sem reservas, motivada por altruísmo, coração e mente sintonizados com todos os seres. Ou seja, dana, resumindo numa palavra só, é entrega. Disse Srihan e muitos outros autores falam uma coisa muito interessante, que a maior parte dos nossos problemas, se não todos os nossos problemas, provém de uma atitude, que é pensar demais em nós mesmos. Já pararam para pensar nisso? Um excesso de preocupação sobre si próprio. Às vezes eu tenho até um certo medo quando a gente vai em filosofia usar aquela frase antiga grega do Pórtico de Delfos, conhece-te a ti mesmo. As pessoas acham que o conhece-te a ti mesmo é aprofundar e esmiuçar cada vez mais as características mínimas da sua personalidade. Às vezes conhecer a si mesmo é conhecer mais da condição humana, que é altruísmo, é fraternidade, é amor, e pensar menos em si próprio. Então você percebe as pessoas desesperadas por conhecer seu temperamento, seu horóscopo no zodíaco chinês, ocidental, de tudo quanto é lugar, todos os minúcias da sua personalidade. E estão absolutamente desinteressados com o que acontece à humanidade à sua volta. Então, a primeira coisa que ele coloca é dana. Dana é esse voltar-se para fora, perceber a vida, entrega da nossa energia à vida, a necessidade da vida que está à nossa volta. Ou seja, colocar-se a serviço, pensar menos em si próprio. Então, essa seria só a primeira das virtudes dos 7 portais. A segunda, Shila. Shila vai equivaler, dentro do nobre óctuplo caminho, que também é uma tradição budista, ao nobre meio de vida, ao reto meio de vida. Shila significa que todas as tuas formas de vida, todos os aspectos da tua vida sejam limpos e retos. Harmonia em ato e palavra. Ou seja, não haja nada do qual você poderia se envergonhar. Ou seja, aquela coisa que nós chamamos de privacidade, ela não é má, ela é boa, ela é necessária. Mas a privacidade não deveria ser um espaço para esconder coisas de que você se envergonha no sentido moral. A privacidade é para você reservar certas coisas que dizem respeito só a você. É como se eu dissesse para vocês, você entra na minha casa e a sala de estar está tudo muito arrumado, muito bonitinho, você me pergunta, mas você está me escondendo, você não tem lixeira? Tenho, está na área. Eu não estou escondendo, por uma questão de pudor, eu não vou colocar o lixo na sala, eu quero mostrar o meu melhor para você. Mas eu não escondo para você que tem uma lixeira na área. Tudo que eu tenho faz parte da lei da necessidade, eu não me envergonho de nada. Minha vida é toda ela coerente e atende a alguma necessidade. Isso houve um outro filósofo muito posterior, boa noite, do qual nós falamos bastante, que é Immanuel Kant, que ele dizia que esse é um dos limiares da moral. É aquela ação que não pode, de alguma maneira, ser sacralizada, assumida à luz do dia. Ou seja, qualquer ação do teu dia, você deveria poder parar a cena, sabe o que a gente faz em quadrilha de festa junina? Para a foto, para a cena para a foto. E esse momento não deveria te envergonhar, ele é justificável, ele atende a uma necessidade. Tá? Então, isso é aquilo que a gente chama de harmonia, em todos os aspectos da vida, é a segunda virtude. Terceira, Shanti, a doce paciência imperturbável, tolerância e perdão. Tolerância no sentido positivo. O que significa tolerância no sentido positivo? Não é passividade. Se uma pessoa está cometendo um crime, você vai fazer o que é necessário fazer. Mas isso não é que você seja intolerante com essa pessoa. Você faz por compaixão com ela, porque a melhor coisa que pode acontecer com ela é ser punida. Se não for, o próximo vício vai ser ainda pior. A tolerância não é passividade, mas uma ação onde não está envolvido nenhum tipo de ódio ou rejeição. Quem entende bem isso é quem tem filhos.
Quem tem filhos passa sempre por uma situação engraçada. A criança faz a travessura e você sabe que tem que brigar. Mas por dentro você está morrendo de vontade de rir. E a criança fica olhando para você, porque eles são espertos, né? Se você demonstrar a mínima vontade de rir, você perdeu a moral. Você tem que fazer aquela cara de sério, mas por dentro, nem uma gota de raiva. Você faz porque você sabe que a criança precisa daquela bronquinha. Nós deveríamos ter essa capacidade de corrigir as pessoas à nossa volta. Deveríamos ter. É uma virtude muito importante, que é a virtude da tolerância. Ou seja, eu faço o que é necessário para essa pessoa, para que ela se corrija moralmente e cresça, mas por dentro nem uma gota de ódio. Porque se eu tenho ódio, eu vou ser injusto, vou ser excessivo. E não vou educar, vou traumatizar. O que vai gerar naquela pessoa vai ser revolta e não aprendizado. Entendem? Então essa é a doce tolerância chamada de Shanti, que vai gerar uma capacidade grande de justiça. Sem ela não existe essa possibilidade. Em seguida, Vairagya, indiferença, prazer e dor, domínio da ilusão e percepção apenas da verdade. Isso me lembrou uma cena da minha infância também, onde eu tinha uma sobrinha que tem exatamente a mesma idade que eu, e nós tínhamos um hábito interessante, que é ficar olhando pela janela e discutir qual era a estrela que era nossa. Essa é minha. Aí de vez em quando entrava algum conflito, porque ela queria exatamente a minha estrela, tendo milhares no céu. Aí tinha que entrar um adulto para conciliar. Não, essa estrela é sua, aquela é dela. Você imagina a situação desse adulto. Ele está cansado de saber que as estrelas não são de ninguém. Mas tem que resolver o conflito ali das duas, né, para ficarem bem. Tá? Então, essa parte do céu é sua, aquela parte é dela. É um pouco essa capacidade que a pessoa que tem Vairagya tem. Bom, ele trata das coisas, ele cuida das coisas, mas ele sabe que nada é dele. Ele faz o seu melhor pelas coisas que passam pela vida dele, mas não se sente dono de nada, não tem apego. Ele sabe que as coisas são como as estrelas, não são dele. E provavelmente as coisas vão estar aí quando ele não estiver mais. Às vezes você olha objetos, não sei se vocês têm alguma coisa assim que pertence a um avô, e você olha o objeto está aí, essa pessoa já foi embora há muito tempo. Que ambição a nossa de nos acharmos donos das coisas. A pessoa que tem Vairagya, ela faz o seu melhor pelas coisas, mas ela sabe que isso das coisas serem dela faz de conta. Portanto, ela não sofre quando as perde, porque ela nunca se sentiu dono. Percebe? Então, ela venceu essa ilusão e aí percebe apenas a verdade. Aquilo que é teu não pode ser tirado de ti. Até isso pode ser tirado de mim, então não é realmente meu, então não estou apegado. Eu tenho apego à verdade. E qualquer outra coisa é como se fosse um, digamos assim, emissário que cuida temporariamente daquilo. Aquilo passa pelas suas mãos. Gibran tem uma frase que eu acho muito bonito, que é um enriquecedor, o posto de enriquecimento dos dons da vida. Aquilo passa pela minha mão, eu enriqueço e faço com que ele siga o seu fluxo. E por último ainda não, né? Antepenúltimo, na verdade, Virya. Virya, que no proto-indo-europeu é raiz da palavra virilidade, viril, ela é energia, ela tem muito a ver com uma palavra que nós temos em português, que é garra. Uma pessoa virtuosa é uma pessoa forte. A gente às vezes tem a impressão da virtude como aquela debilidade, a virtude da força. Quem tem Virya tem uma energia intrépida, surgida do espírito, incondicionada, mas com ardor máximo. Sabe o que significa isso? Uma capacidade de garra, de dar o seu melhor. Bom, e se os outros não recebem, não reconhecem, se a semente que você jogou não dá frutos, bom, eu sinto muito, mas eu vou continuar dando a melhor semente. E com toda a intensidade que eu puder. Ela não vai ficar uma única semente no meu silo. Eu vou entregá-las inteiramente. Ah, mas as pessoas não reconheceram, que pena para elas, né? Mas amanhã eu vou fazer com duplo ardor. Amanhã eu vou dar toda a minha energia, vou ao máximo. Uma capacidade de garra, de ir à vida, sem considerar outra possibilidade, senão dar inteiramente a si próprio. Entregar tudo. Existe uma imagem que eu acho muito bonita do professor Jorge Ângeli Braga, que é o fundador de Nova Acrópole, ele falava de uma vela. Hoje a gente tem velas lindas, né, de formas bonitas, quando a gente ganha, fica com uma pena danada de acender aquilo para não estragar. Eu tenho uma vela lá em casa de Vênus. Imagina, nascimento de Vênus, Botticelli em vela, quem vai acender uma coisa dessa? Mas você imagina, em Brasília, com esse tempo seco, se você não acende, já passei por isso, ela resseca e esfarela toda. E morre do mesmo jeito. Só que morre sem nunca ter nascido como vela, sem nunca ter dado luz. É triste isso, né? O ser humano é um pouco parecido com a vela. Ele nasceu para dar luz. Ah, não, eu vou poupá-lo. Tá bom, poupa, mas ele vai morrer do mesmo jeito, sem nunca ter nascido como ser humano. Ele é parecido com a vela, ele também nasceu para dar luz. Tá? Então, vir e dar o seu máximo. É esse sentimento de que você tem que vir ao mundo e dar o seu recado. Tá?
Tá? É uma garra tremenda de ir até o seu limite, nunca menos. Não negociar com os dons da vida. Tá? Dhyana. Dhyana, que é a contemplação, que vocês vão ver que é a origem da palavra Zen no Japão. Quando passa pela China vira Shana, quando chega no Japão vira Zen. Dhyana, que é a contemplação, é uma contemplação muito especial. Vocês vão entender já já que essas virtudes, uma vai nascendo de dentro da outra. Porque, no fundo, para Sirihan, existe uma equação muito simples. Evoluir é vencer o egoísmo. E fim de papo. Evoluir é vencer o egoísmo. Perceber que a separatividade é uma balela, um engano. Perceber que o universo está todo interligado, que nós somos um. Quanto mais perto disso você chega, mais sábio você é, mais virtuoso você é. Dhyana, vocês vão ver que é uma capacidade de meditação onde eu não olho a cadeira e tento entender a cadeira do ponto de vista meu. Eu quero que ela seja macia porque eu quero me sentar, eu quero que ela seja bonita para combinar com a minha decoração. Eu tento pensar na cadeira a partir dela mesmo. É uma capacidade de você se fundir com o objeto observado e vê-lo de dentro. Eu sempre conto uma história que a maioria daqueles que assistem minhas palestras já sabem minhas historinhas de cor, mas tem umas que são muito boas e eu ainda não arrumei outras melhores, então vocês me perdoem que eu tenho que contar. Que é da minha filha quando era pequena e tinha uma época em que a gente morava na Paraíba, estava uma economia de água, o pessoal todo preocupado em economizar água, e ela chegou em casa revoltada, fazia jardim de infância. Ela chegou em casa revoltada, porque a amiguinha dela disse que não ia economizar água, porque o pai dela podia pagar. E aí ela falou, mãe, mas eu achei aquilo uma maldade. Porque não é porque o pai dela pode pagar, é pela água em si, coitadinha dela. Ela fica triste da gente tratá-la desse jeito. Eu nunca tinha parado para pensar essa capacidade da criança de olhar a água a partir da água. Coitadinha da água, ela vai ficar triste de ser maltratada desse jeito, de tratada de qualquer maneira. Imagina que isso, dentro da inocência da criança, é um pouco de Dhyana. Não é porque eu, sabendo usar, não vai faltar. Você conhece essa frase? Sabendo usar não vai faltar significa o seguinte, se eu tiver certeza que não vai faltar, eu uso de qualquer maneira, porque eu estou pensando a partir do meu interesse. Pensar a partir da água. Pobrezinha dela, vai ficar triste. Isso é Dhyana, olhar as coisas a partir delas. E Dhyana vai conduzir a última paramita, o último portal, que é Prajna, que é a compreensão perfeita. Porque se eu vejo os seres a partir deles mesmo, eu chego próximo de compreender a verdade de cada coisa. A essência de cada coisa, que talvez o próprio ser não tenha descoberto ainda. E eu o ajudo a descobrir, que aí ele vai fazer ponte com uma outra coisa sensacional, que é o verdadeiro amor. Essa capacidade de ajudar cada ser a descobrir a sua própria essência. Essa fusão da essência tua com a essência daquilo que é observado. Então, essas são as 7 virtudes dentro da tradição Mahayana.